Aqueles erros pequenos, mas que fazem toda a diferença e que podem estar impedindo aí que você fale com a famosa fluência. Oi, gente! Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Letícia Taboraí, eu sou professora de espanhol e nesse vídeo a gente vai falar de alguns erros muito comuns que brasileiros cometem na hora de falar. Então, bora melhorar o seu espanhol hoje? Primeiro erro, uso das preposições. Muita gente acaba errando na hora de usar preposição em espanhol. Acha que vai ser ali muito parecido ao português, porque às vezes de fato é, mas em alguns momentos as preposições vão ser diferentes. Um erro muito comum é o uso da preposição de com meio de transporte. Então, no português a gente fala: eu vou de carro. Ir de carro, ir de avião, ir de ônibus. Aí a gente pensa que no espanhol, vamos de carro, de avião, de autobús. Porém, em espanhol a gente vai usar a preposição en. Vamos dizer, voy en carro, en avión, en bicicleta. Voy en bicicleta para la escuela. Voy en carro visitar a minha família. Falando em verbo ir, muita gente também erra no uso das preposições com o verbo ir. Um deles, como a gente já viu, é usar a preposição de ao invés de en. E outro caso é quando a gente usa en la ou en el, quando o correto é usar a preposição a ou al. Então, no português a gente vai usar vou no médico, e aí muita gente vai tender a fazer a tradução para voy en el médico. Mas isso está errado. A gente precisa dizer voy al médico, voy a la playa e não voy en la playa. Dizem que no português isso também está errado, dizer que você vai na praia, né? Outro erro também muito comum com preposição é esquecer de usar a preposição quando a gente precisa. Quando a gente quer usar o verbo ir com ideia de futuro, vou fazer tal coisa, a gente precisa colocar a preposição a. Então, em vez de dizer voy trabajar, temos que dizer voy a trabajar, voy a hacer, voy a cocinar. Segundo erro, dizer también no. A gente aprende que também é también e acaba pensando que a negativa vai ser igual. También, también no. Mas isso está errado. No espanhol, vamos usar a palavra tampoco. Parecido ao português, que temos o tampoco, mas é pouco usado. Aí, sabes que não me gusta ir a la playa? Mira, a mim tampouco. Se você tá gostando do vídeo até aqui, deixa o seu like aí pra mim. Terceiro erro, o uso do verbo dizer. Ouso dizer que o verbo dizer é o verbo mais chato para conjugar para os brasileiros. Isso porque pra gente é muito fácil se confundir e acabar errando. E qual o problema do verbo dizer? O presente dele no espanhol parece o passado do português. A conjugação do verbo é a seguinte: yo digo, tú dices, él, ella, usted dice. Mi mamá siempre dice que tenemos que alimentarnos bien. Dice parece disse do português. Então muita gente acaba errando, querendo dizer no passado e fala Ella dice. mas isso é presente e não passado. Olha que confusão. O passado no espanhol fica mais confuso ainda, porque o verbo é irregular, então a conjugação dele vai ser bem diferente. Yo dije, tú dijiste, él, ella, usted dijo. Qual a confusão aqui? Yo dije, él, ella, usted dijo. Muita gente confunde dizendo dijo na primeira pessoa e dije na terceira pessoa. Talvez muita gente pense, se yo digo no presente, yo dijo no passado. Ella disse no presente, ella dije no passado. Mas não, a gente vai trocar isso aí. Yo digo no presente, yo dije no passado. Yo le dije que estaba bien. O sea, todo igual, pero no me creo. Ella disse no presente e ella dijo no passado. No vas a creer en lo que me dijo Dalila. No, pesado. Essa confusão a gente também encontra em outros verbos irregulares, como o verbo hacer, estar e tener. O que eu falo para os meus alunos e pode te ajudar também? No passado, a primeira pessoa sempre vai terminar com e, no caso desses verbos e alguns outros também. E na terceira pessoa sempre vai terminar em o. Então olha só, yo dije, yo hice, yo estuve e yo tuve. Ella dijo, ella tuvo, ella estuvo, ella hizo. E o último erro é errar a sílaba tônica. Algumas palavras em espanhol a gente vai escrever exatamente igual no português. Porém, a gente vai ter que trocar a sílaba tônica. Isso daí vai ser o pulo do gato para você melhorar um pouco a sua pronúncia no espanhol. Às vezes, saber aí aonde encontrar a sílaba tônica é o que está faltando para você melhorar o seu jeito de falar.
Aqui eu vou falar as principais palavras que brasileiros erram na hora de pronunciar, exatamente por estar escrito igual ao português. Mas eu vou deixar tanto um card como um link na descrição do vídeo, onde eu explico como achar a sílaba tônica de uma palavra em espanhol. É muito simples, é muito fácil e eu tenho certeza que depois que você entender como funciona, você nunca mais vai errar. Então, quando você terminar esse vídeo, você corre lá para ver esse outro. Bora lá para as palavras. A primeira é democracia. A penúltima sílaba vai ser a sílaba tônica. Nivel e não nível. Atmosfera e não atmosfera. Nesse caso, essa palavra vai ser proparoxítona, então ela também vai ser acentuada, porque toda proparoxítona em espanhol é acentuada. Cerebro, cerebro. Aqui, na verdade, essa palavra deixa de ser proparoxítona. Ela é proparoxítona no português e aqui ela vai deixar de ser. Então, a sílaba tônica é re, cerebro. Límite, límite e não limite. Outro caso de proparoxítona também, então acentuar. E por último, xenofobia. Aqui a gente tem duas coisas. Um é o som do X, que quando ele começa a palavra ele tem som de S. E outra é a sílaba tônica, que vai ser fo e não bia. Então não é xenofobia, e sim xenofobia. Agora me conta aqui nos comentários quais desses erros que eu contei aqui nesse vídeo você já cometeu e qual deles você vai deixar de cometer a partir de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!